Olá pessoal, vamos dar seguimento aí nas aulas que a gente está fazendo para esse curso tão importante para entender a geopolítica global e esse conflito que está se desenrolando na Ucrânia. É necessário a gente dar seguimento a essas aulas. Bom, na aula de hoje vamos para qual tema? Né? Vamos continuar a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo pessoal? Mas qual o tema que a gente vai desenvolver agora? Vai dar continuidade à Federação Russa, parte 2, como a gente estava discutindo na aula anterior, certo? Veja só, a transição para a economia de mercado, né? A desagregação da União Soviética deu origem ao processo de modernização industrial da Rússia e a abertura econômica para o mundo, né? Porém, aumentou a pobreza e a concentração de renda da população. A transição da economia planificada para a capitalista provocou várias mudanças, como a privatização das antigas empresas estatais, a introdução da concorrência, a busca do lucro como meta da produção, a liberação dos preços e a abertura do mercado estrangeiro, né? Em linhas gerais, a modernização russa segue políticas semelhantes às aplicadas nos países em desenvolvimento, né? Prioriza os investimentos em infraestrutura para instalação transnacionais e reduz as verbas estatais destinadas ao desenvolvimento social da população. Então, é um crescimento econômico em detrimento das condições sociais da população. Aqui nós temos nesse mapa, após a Revolução Russa de 1917, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, né? Que chegou a ter 15 repúblicas distribuídas em um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. Após sua fragmentação, em 1991, com o final da União Soviética, cada uma dessas repúblicas se tornou um país independente e a Rússia é o maior deles, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Aqui a distribuição étnicas, observe que esse território é multiétnico, há uma grande variedade de etnias. Em cada país você tem uma variedade muito grande. Etnia predominante na República, veja só. Aqui na Rússia, 84% é de russos e essa parte de amarelo é outras etnias, né? Aqui nós temos, olha, cazaques, 40% no Cazaquistão, né? Esse outro país, kirguizes, no Kirguistão, Tajiquistão é 59%, né? Você tem uma porcentagem de russos e outras etnias aí, né? Mas o que nos interessa aqui, olha, a Ucrânia, né? A Ucrânia, 73% é de ucraniano, mas você tem aqui russos, uma grande parte de russos e outra parte, outras etnias, certo? Observe que há uma grande diversidade de etnias nos países da antiga União Soviética. Qual é o quadro econômico? Até 1917, ano em que ocorreu a Revolução Socialista, a economia russa destacava-se pelo uso dos seus recursos minerais e agrícolas. Após a Revolução, durante várias décadas, o país priorizou as indústrias de bens de produção, as máquinas e equipamentos, a indústria bélica, como a gente viu, né, durante o período da Guerra Fria. Desde a década de 1980, porém, passou a investir na indústria de bens de consumo, como alimentos, vestuários, eletrodomésticos, etc. Agropecuária. A agropecuária é uma atividade importante para a economia russa, apesar das dificuldades enfrentadas com os invernos prolongados e rigorosos. Os principais cultivos são o trigo, centeio, beterraba, açucareira, linho, algodão, girassol e cevada. Na atividade pecuária, destaca-se os rebanhos bovinos, ovinos e suínos. Já os recursos naturais, a vastidão do território russo e a variada formação geológica são responsáveis pela presença de um rico subsolo. As jazidas de petróleo e gás são abundantes e fazem da Rússia a terceira maior produtora de petróleo e a segunda produtora de gás natural do mundo. Esses recursos são fundamentais para o abastecimento de energia e matérias-primas, as indústrias químicas, mecânicas e pesadas russas. A Rússia também se tornou grande fornecedora de gás natural aos países europeus. A distribuição do gás ocorre por meio de gasodutos. O país também está entre os 5 maiores produtores mundiais de diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio. Então está aqui o mapa da economia da Rússia. Vocês podem observar aqui essa parte laranja, centeio, aveia, batata, linho, criação intensiva de gado. Então essa é a parte do uso agrícola das terras, né? O milho, trigo, girassol, beterraba, açucareira, essa parte toda de amarelo aqui. A criação extensiva de cabras, né? de camelos e cabras, né? Essa parte de verde escuro aqui, como vocês podem ver, e esse verde mais claro, outros usos, certo, pessoal? Essa parte aqui é pouco usada justamente por estar na zona glacial ártica, uma área fria, que é a Sibéria, né? Aqui nós temos os minerais, cromo, bauxita, níquel, ferro, platina, ouro, chumbo, petróleo e gás natural. Observe que petróleo e gás natural e carvão tem grande intensidade distribuída no território
e é que a distribuição desses recursos minerais, como a gente acabou de falar, vão predominar aí justamente no sudoeste, né? Então vamos lá, vamos dar sequência. A industrialização russa. A industrialização da Rússia ocorreu mais intensamente na época da Guerra Fria, né? Durante a corrida armamentista entre a extinta União Soviética e os Estados Unidos. Priorizou-se então a indústria bélica, com o desenvolvimento de equipamentos de guerra cada vez mais avançados. Paralelamente, as indústrias químicas, metalúrgicas, petrolíferas, naval e de máquinas e equipamentos apresentaram forte crescimento resultante dos investimentos do Estado soviético. A União Soviética encontrou seus esforços para equiparar-se militarmente aos Estados Unidos, mas não conseguiu acompanhar os avanços tecnológicos dos países capitalistas nos demais setores industriais. Seu parque industrial tornou-se obsoleto, defasado, com dificuldades de produzir bens de consumo em quantidade e qualidade suficiente para abastecer o mercado interno. Sobre a modernização, com o fim da União Soviética, o governo russo estabeleceu reformas político-econômicas e abriu o país ao capital estrangeiro, buscando parcerias com grandes empresas transnacionais estadunidenses, japonesas e europeias. Apesar dos investimentos nas indústrias de bens de consumo, as indústrias de bens de produção ainda prevalecem no país. A indústria russa está concentrada principalmente na parte europeia do território, com destaque para a cidade de Moscou e São Petersburgo. A capital destaca-se pela disponibilidade de mão de obra, por recursos técnicos e pelo mercado consumidor. Já em São Petersburgo, sobressai a indústria petroquímica. O setor aeroespacial russo comanda parte considerável do processo de modernização tecnológica, fazendo parcerias com outras agências espaciais no âmbito internacional para o desenvolvimento de satélites e espaçonaves destinadas a pesquisas científicas. Inclusive, com essa guerra na Ucrânia, ocorreu uma crise de relações diplomáticas, né, e as relações dessa cooperação para o espaço. A Rússia tem um papel crucial, que é ser uma líder de produção de foguetes que destina os tripulantes, os cosmonautas de outros países para a Estação Espacial Internacional, que é uma parceria entre Estados Unidos e a Rússia, né? Então, com essa guerra na Ucrânia, ocorreu um rompimento dessas relações. Fatores da industrialização. Enorme extensão territorial e diversidade de sua estrutura geológica é rico em recursos minerais. Extensas áreas de bacias sedimentares ricas em combustíveis fósseis e escudos cristalinos ricos em minerais metálicos. Então, é um país que há uma grande diversidade de formações geológicas que, por sua vez, garantem um suprimento de uma diversidade de fontes de energia e minérios muito grande. Intenso potencial hidrelétrico que possibilitou a construção de grandes usinas dos trechos planaltos dos rios. De acordo com a publicação Key-World Energy Statistics de 2014, o país é o segundo produtor e exportador mundial de petróleo, perdendo apenas para a Arábia Saudita. As maiores produtoras se localizam na bacia do Volga-Ural, na Sibéria Ocidental e no Oriental. Segundo produtor mundial de gás natural, atrás apenas dos Estados Unidos, e o maior exportador, sendo o principal fornecedor de vários países da Europa Ocidental. Inclusive, nessa guerra na Ucrânia, ocorreu as sanções econômicas e a Rússia para de fornecer gás natural para a Europa, né? Sendo que 40% do gás natural da Europa é fornecido pela Rússia. O país é o sexto produtor mundial de carvão mineral, é o terceiro produtor mundial de eletricidade em usinas termonucleares e o quinto em usinas hidrelétricas. Dispõe de grandes reservas de minérios extraídos dos escudos cristalinos dos Montes Urais, que é aquela cadeia de montanhas que separa a parte da Rússia que está na Europa e a parte que está na Ásia, e outras no Planalto Central Siberiano, a platina, diamante industrial, níquel, entre outros, urânio extraído das jazidas da Sibéria Ocidental e etc. Está aqui a distribuição dos minérios, como eles estão distribuídos por todo o território aqui da Rússia. Sobre a economia de mercado, pessoal. Com o fim do socialismo, iniciou-se um processo de privatização e de adoção do mecanismo de economia de mercado nas ex-repúblicas soviéticas, né? Corporações de capital aberto na Bolsa de Valores de Moscou. É o caso da Gazprom, maior empresa russa e a 26ª colocada na lista da Fortune Global, né, 500, de acordo com o ano de 2015, da Lukoil, 43ª, e da Rosneft, 51ª. Essas três empresas são responsáveis por extrair petróleo e gás natural em diversos pontos. Então, três grandes petrolíferas, três grandes empresas energéticas estão na lista das maiores empresas da economia russa. No território russo são encontrados ouro, diamante, ferro, níquel, cobalto, tungstênio, platina, paládio, bauxita, cromo, chumbo, magnésio, wolfrâmio, vanádio, potássio,
Além do petróleo e do gás natural, a Rússia possui fontes de energias como carvão, urânio e um grande potencial de energia hidrelétrica, como a gente já informou, né? A Rússia tem uma grande rede de oleodutos e gasodutos e planeja ampliar essa rede para levar mais petróleo e gás natural a países da antiga União Soviética, da Europa e da Ásia, principalmente da China. Está aqui os oleodutos, esses de vermelho, os gasodutos. Veja que todo o território da Rússia ocidental é cortada por oleodutos e gasodutos para distribuir esses produtos para justamente a Europa, né, interligando aí a economia da Europa, certo, pessoal? Aqui nós temos principais regiões produtoras de gás natural e gasodutos. Observe aqui os maiores gasodutos, né, interligando regiões aqui das planícies centrais, né, até chegar aqui ó, em Volgogrado, né, a partir daqui distribuindo para o território da Europa, na Ucrânia, Belarus, Finlândia, enfim. Então, veja os principais gasodutos e as regiões produtoras, né? Rússia, principais regiões produtoras. Principais regiões produtoras de petróleo e oleodutos. Veja, regiões produtoras de petróleo, essas manchas aqui de rosa, né? E os oleodutos, né? Que distribuem o óleo, né? Por todo o território da Europa, certo, pessoal? Fatores da industrialização. Após a formação da União Soviética, ocorreram os grandes investimentos na indústria de base, característica da economia planificada. Nessa época, a organização industrial do país era baseada na propriedade estatal dos meios de produção e na planificação realizada pelo Comitê, né, Ação Estatal de Planejamento Econômico, a Gosplan. Né? Caracterizou-se pelo predomínio das indústrias pesadas de equipamentos e bélicos que eram privilegiados nos planos quinquenais e favorecidos pela existência de recursos naturais como o ferro e o carvão. A maior concentração industrial foram as regiões de Leningrado, atual São Petersburgo, e a de Moscou, a dos Montes Urais e da Ucrânia. Né? Alguns fatores levaram a estrutura industrial soviética ao colapso, como a crise econômica que atingiu o país no fim da década de 1980, a intensa burocracia dos planejamentos, cujas metas eram apenas quantitativas e não levavam em conta a qualidade dos produtos, a falta de incentivo para o aumento da produtividade, considerado que tudo era determinado pelos planos sem nenhuma avaliação do desempenho. Tudo isso avaliado a grande defasagem da tecnologia soviética em relação aos outros países, principalmente no setor de bens de consumo. Então a gente tem aqui as regiões industriais em volta de São Petersburgo, Moscou, né? Aqui em volta dos Montes Urais, né? Outras regiões aqui menores, e aí você tem as siderúrgicas, as metalúrgicas, indústria têxtil, madeireira e papel, enfim. Então observe a distribuição da indústria no território russo. Para ir finalizando, quais são as principais regiões geoeconômicas? Então veja, o território da Rússia é tão grande, com 17 milhões de quilômetros quadrados, que ele foi regionalizado, dividido em áreas que apresentam características econômicas diferenciadas uma da outra. Né? Então veja, com o fim do regime comunista, a Rússia passou a desenvolver indústrias de tecnologias de ponta, como as do Silicon Taiga, situada às margens do rio Oby, próximo a Novosibirsk, onde se concentram indústrias de informática. O parque tecnológico cresceu em torno do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Akademia-Gorod. Né? Existem 11 regiões econômicas na Rússia onde as indústrias se destacam. A região central, a região de Moscou, de automóveis, vestuário, químico, madeireira, eletrônica, aviões, máquinas siderúrgicas, têxteis ou outras. Né? Noroeste, a região de São Petersburgo e Kaliningrado, né? Metais não ferrosos, eletrônica, elétrica, fertilizantes, construção naval, equipamentos de precisão, etc. E tem também a região do Volga Viática, equipamentos de transporte, automóveis, ônibus, caminhões, papel. Tem a região do Volga, propriamente dito, que é as petroquímicas, aeronáuticas, alimentos. A região do Cáucaso do Norte, petroquímica. A região dos Urais, refinarias de petróleo. A região centro de Chernozem, a siderúrgica, máquinas industriais e agrícola. Norte, né, a madeira, pesca, siderúrgica, petroquímica. A Sibéria Ocidental, metais preciosos e petroquímica. Sibéria Oriental, metais preciosos, carvão e recursos hídricos. E, por último, o extremo oriental, a pesca e as máquinas agrícolas. Está aqui, né, no mapa, vocês podem ver melhor essa distribuição dessas regiões. Olha, o extremo oriental, né, essa parte toda aqui que é banhada pelo mar, pelo Oceano Pacífico. A Sibéria Oriental, né, que é essa parte mais para o oeste, né, mais para uma parte central aqui. A Sibéria Ocidental, que é essa parte aqui mais para o
o próprio oeste, né? Os Urais, essa parte aqui de verde, o norte, essa parte aqui, olha, mais acima, Cáucaso do Norte, toda essa faixa aqui, olha, pessoal, a região do Cáucaso, que vai ligar esse território aqui da Ásia e Europa, né, com o Mar Cáspio, né? A região central, toda essa faixa de amarelo, o Volga, né, por onde corta o rio Volga, né? Volga Viática, né, essa parte aqui de rosa, o noroeste, esse rosa mais escuro aqui, e o centro, Tcherknozon, né? O Tcherknozon, essa parte aqui onde predomina um solo riquíssimo, o solo mais rico, né, de todo o planeta. Então, regiões econômicas, né? Como a gente já falou, tá aqui. Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza agora essa aula. Tchau, tchau e até a